No tempo que você não tinha o exame de DNA para determinar com certeza se alguém é filho ou não é filho de alguém, bem dizer, a única maneira que a gente tinha para saber se alguém não era filho de alguém era análise de grupos sanguíneos, como o sistema BO. Detalhe, moçada, que esse tipo de análise, ele nunca vai permitir dizer que fulano é filho de cicrano. No máximo, ele pode dizer que fulano não é filho de cicrano. Ou seja, casos de exclusão de paternidade, né? Apesar disso aí não ter mais utilidade hoje, né? Porque o exame de DNA já diz com certeza se o moleque é ou não é filho do cidadão, né? A gente ainda usa isso aqui para exatamente entender, né, como o processo funciona, né, em questões, pelo menos lá, para botar você para pensar um pouquinho. Era uma vez, moçada, uma mulher que apresenta lá sangue A, ela tem lá um filho de sangue AB, e ela está acusando um homem de sangue O de ser pai do filho dela. E aí, o que é que você poderia dizer de um caso desses? Ora, me ajuda aqui a pensar. Se, gente, essa mulher é A, ela é IA alguma coisa. Ela pode ser IA ou pode ser IA-izinho. Se essa criança aqui, ela é AB, ela é IA e B. O que quer dizer que a mãe obrigatoriamente mandou o IA. O que quer dizer que o IB teria que ter vindo do pai. Mas se o cara seria O, ele seria Izinho, Izinho não teria como mandar IB, o que quer dizer que esse cara aqui, ele não pode ser o pai. Ou seja, exclusão de paternidade, não teria como esse cara ser pai da criança. Então, o que se fazia antigamente, né, antes lá dos exames de DNA, no máximo, era o que dava para fazer. Analisava lá o sangue da mãe, analisava lá o sangue da criança e via se podia ou não ser filho. Claro, né? No máximo, eu posso dizer que não é. Se fosse, por exemplo, compatível, eu não teria como garantir que esse cara é o pai da criança. Mas, né, eu teria que dizer que é viável ele ser o pai da criança. Né? Certeza, eu nunca tenho como ter certeza de que alguém é pai de alguém analisando o sistema ABO. Né? Quando eu comecei a dar aula há muito tempo atrás, aconteceu um episódio que eu nunca mais esqueci, né? Acho que era meu primeiro ou segundo ano dando aula lá, porra, faz tempo pra caramba. Eu dando essa aula, contando essa história, e aí uma menininha vai lá e levanta a mão. Eu digo, minha filha, né, professor, pode acontecer de você ter mãe A, mãe A, pai AB e filha O, A. Vamos analisar então, eu cheguei lá para a menina, né? IA pode ser IA ou pode ser IAizinho, O é Izinho. Então eu poderia imaginar que ela é IAizinho, mandou Izinho para cá, e esse outro Izinho então teria que ter vindo do pai, só que se o pai for IA e B, não teria como ele mandar o Izinho nesse caso, então ele não poderia ser o pai, não é isso? E a menina então diz, pois lá em casa tem alguma coisa errada, mamãe é A, papai é AB, eu sou O. E eu pensei, fudeu, né? Já estava começando a desenhar aqui, né, o chifre, né, no heredograma e tal, né, mas claro que eu não fui falar nada, né? Eu até comentei, olha, existe uma situação onde teoricamente isso pode acontecer. É muito raro, muito raro, muito raro, né? É uma situação chamada de falso O ou fenótipo Bombaim. Bombaim, moçada, uma cidade da Índia, hoje em dia é chamada de Mumbai, onde isso aqui foi visto pela primeira vez, e entre os indianos, isso aqui é muito comum. 80% dos indianos apresentam sangue falso O, mas aqui no Brasil é extremamente raro. Até perguntei para ela, vem cá minha filha, você tem alguma ascendência indiana, parentesco indiano? Ela, não. Eu pensando, fudeu ainda mais. Mas ainda assim eu expliquei, né, deixando bem claro que é muito raro no Brasil, que é pouquíssimo provável, né, de acontecer um negócio desses, né? Explico já como é que é o falso O, só para explicar lá o final do caos, né? Aí nessa brincadeira acabou a aula e tal, né? Expliquei que o falso O era muito raro, poderia acontecer teoricamente. Todo mundo foi para casa, semana seguinte, volta. Eu tinha até esquecido o que tinha acontecido e a minha aluna lá foi conversar comigo. Professor, você nem sabe a esculhambação. Cheguei lá em casa, contei a história pro papai puto da vida, esculhambou a mamãe, né? Saiu de casa, a mamãe começou a chorar desesperada. Aí a mamãe ligou para a irmã do papai e descobriu que o sangue do papai não era AB, o sangue do papai era B. Aí ele voltou para casa. Simples desse jeito. Porque olha só,
que se o sangue dele fosse B, gente, aí, ufa, casamento salvo. Aqui nessa história, né? Você teria, nesse caso lá, que ele sendo B, ele poderia ser IB, Izinho, e com isso, mandar o Izinho para a filha, e a filha poderia ser sangue O, né? Então, nesse caso lá, o pai sendo B, beleza, né? Sem problema nenhum, como a menina falou, ficou tudo bem, né? Ele escolheu a boa mãe lá, a mulher dele, etc e tal, mas depois voltou para casa, né? Tudo tranquilo e tal, pronto, final feliz. Agora, mesmo que ele fosse AB, ainda existiria a possibilidade teórica de você ter uma filha de sangue O. Mas não, moçada, O normal, só se ela fosse, nesse caso, um falso O. E, gente, como é que funciona o falso O? Existe uma substância chamada de substância H, que ela é precursora para produzir a substância A e a substância B. Em outras palavras, ela é a matéria-prima para fabricar a substância A, para fabricar a substância B. Se você, moçada, não tiver H, não dá para fabricar nem A, nem B. Comparação idiota, tá? Se substância A e substância B são uma bananada, H são as bananas. Você pode até ter o liquidificador. Você pode até saber fazer a bananada. Mas sem bananas é impossível fazer uma bananada. Então você pode até saber fazer a substância A. Você pode até saber fazer a substância B. Mas se não tiver a substância H, nada feito. Né? Substância H é a banana, com a qual não se pode, sem a qual, né, não se pode fazer lá a bananada. E aí, isso é geneticamente determinado. Você tem lá um alelo Hzão dominante, onde você tem substância H de boa. E tem um alelo Hzinho recessivo, onde você não fabrica substância H. Daí, imaginem a seguinte situação. Era uma vez alguém que é IA e B, Hzinho. Eu costumo pensar num gene como a receita de como fabricar alguma coisa. Então, para mim, IA é a receita de como fabricar A. E B é a receita de como fabricar B. Se você tem IA, você sabe fabricar A. Se você tem B, você sabe fabricar B. Mas se você é Hzinho, em dose dupla, você não tem H. E, gente, considerando que H é a matéria-prima para fabricar IB, aquela história, né? H é a banana. Sem banana, não dá para fazer bananada. Tu tem um liquidificador. Tu tem a receita da bananada, mas sem as bananas não adianta. Então, eu sei fazer A, sei. Mas como eu não tenho a matéria-prima, não dá para fazer A. Eu sei fazer B, eu sei. Mas sem a matéria-prima, não dá para fazer B. E o resultado, moçada, nesse caso, sem A e sem B, o sangue do indivíduo será zero. Chamaremos de falso zero aqui nesse caso. Sendo, gente, que, na verdade, como é que é o falso zero? Falso zero é uma situação onde o cara ele pode ser qualquer coisa. Ele pode ser IA e A, IA Izinho, IB e B, IB Izinho, IA e B, qualquer coisa. Se o amigo for Hzinho, ele pode saber fazer A, pode saber fazer B, pode saber fazer os dois. Mas se ele for Hzinho, ele não tem a matéria-prima para fazer A e B. Ele não tem o precursor, ele não tem a substância H, o precursor, a matéria-prima para fabricar A e B, e o resultado, que o amiguinho nesse caso, será falso zero nessa situação. Sendo, gente, que como é que se comporta um amigo falso zero? Para começar, quando você faz exame de sangue, ninguém acusa que o sangue é falso zero. O sangue acusa zero. Então, se você fizer um exame de sangue, quando é exame de sangue, está lá, zero e ponto final. Só dá para saber se o sangue é falso zero fazendo um exame bem específico para isso. Um exame realmente lá, procurando a existência da substância H. Porque a diferença lá entre uma pessoa que é O normal e o falso o O normal e o falso zero, é que provavelmente o O normal, ele não tem A, não tem B, mas tem a substância H. Enquanto, moçada, o amiguinho, que ele é falso O, ele não tem A, ele não tem B, e ele também não tem
a substância H aqui na jogada. Ou seja, se for para fazer um exame específico e estou suspeitando que fulano tem sangue falso zero, beleza, né? Uma pessoa com sangue O zero normal terá a substância H, mas uma pessoa que tem falso zero não vai ter a substância H aqui nesse caso. Sendo pessoas que o comportamento falso O, o exame de sangue dele indica que ele vai ser O. Só dá para saber se é O de verdade ou falso O, se é zero de verdade ou falso zero, pegando lá um exame específico. O problema do amiguinho que ele é falso zero é que ele é doador universal, que nem o O normal. Ele pode doar sangue para todo mundo de boas. O problema é como receptor. Ele, moçada, é receptor único com um detalhe extra. Não apenas ele só recebe de O, como ele só pode receber de falso O. Ele só pode receber de quem também tem sangue falso zero aqui na conversa. Isso é um problemão, né? Porque como é uma situação rara, toda vez que alguém falso zero precisa de sangue, eu não posso, gente, doar um sangue qualquer. Essa pessoa falso zero que precisa de sangue, ela só pode receber falso zero também. Por isso que toda vez que alguém descobre alguém que tem sangue falso zero, deixa registrado lá no banco de dados do banco de sangue, para no dia que alguém falso zero precisar de uma transfusão, vá atrás de um desses caras cadastrados como falso zero, para poder exatamente ir fazer a doação de sangue, porque o cara falso zero só pode receber sangue de quem também é falso zero. Né? Aqui no Ceará, né, onde eu moro, né, tem lá, né, algumas famílias, né, que tem lá sangue falso zero cadastradas no Hemossi, né, que é o banco de sangues aqui do Ceará, e já aconteceu, gente, teve gente lá na Colômbia que tem sangue falso zero e estava precisando lá de transfusão de sangue e não encontrou ninguém falso zero para poder doar sangue. E aí a galera conhecia lá alguém de cá, entrou em contato, mandaram sangue lá para a Colômbia para salvar a vida do cidadão lá, né? Porque é extremamente raro, difícil desse caso lá de você achar. Tá? Toda vez que encontra alguém, opa, vamos logo deixar registrado, quando precisar, eu vou logo em cima dessas pessoas, porque elas só podem receber de quem é falso zero. Landim, por que elas só podem receber de quem é falso zero? Ora, porque se eu der O normal para elas, o cara que tem O normal apresenta substância H. E o sistema imune do falso zero pode encrencar com a substância H, pode atacar a substância H. Então, o cara que ele é O normal, ele tem substância H, o cara que ele é falso O, não tem. Se eu colocar O normal no falso O sistema imune do falso O pode atacar a substância H e dar algum problema. Então, para garantir, né, que não vai ter esse problema, não posso dar O normal, não posso colocar H na pessoa que não tem H. Para evitar que a pessoa encrenque com H, falso O só pode receber de falso O, por isso, receptor único. Volto a dizer, tudo isso é muito raro, então você só vai pensar em falso zero se te encurralarem no canto da parede na questão. Se o cara, de repente, não falar em falso zero, finge que não existe. Mesmo porque é raríssimo no Brasil. Se ninguém fala nele, faz de conta que ele não existe. Entretanto, se o cara colocar uma questão desse jeito, qual é a única situação em que esse cruzamento pode acontecer? Você ter esses pais com esse filho zero. A única possibilidade é se essa criança for falso zero. Então, é nessa hora que alguém poderia questionar o falso zero. Esse cruzamento aqui ele é possível? A princípio, não. Qual a única situação em que esse cruzamento pode ser feito? Se essa criança for falso zero. Quer ver? Imagine, por exemplo, que essa mãe, ela é IA, Hzão, Hzinho. Sabe fabricar A, pode fabricar A. Imagine que esse cara é IA e B, Hzão, Hzinho. Sabe fabricar A, sabe fabricar B, pode fabricar A e B. Então H permite que ele fabrique A e B. Entretanto, na hora do cruzamento, poderia ser que a mãe mandou IA, que o pai mandou IA, e era para essa menina ter sangue A. Entretanto, pode ter acontecido da mãe ter mandado Hzinho, do pai ter mandado Hzinho, sabe fabricar A. Entretanto, não tem substância H, não pode produzir A, e o resultado nesse caso, tcharam, falso zero. Quer confirmar se ela realmente é falso zero? Beleza. Se ela, pessoa, se tiver o sangue
com a substância H, ela não é falso zero, ela é o normal. Mas, se ela não tiver a substância H, então eu confirmaria que ela é falso zero, e com isso, esse cruzamento poderia ser feito. Repito uma última vez, extremamente raro, né, aqui no Brasil, né, o sangue falso zero comum lá na Índia. Holandinho por quê? É da genética. Por que, por exemplo, japoneses têm olhinho puxado e suecos têm olhos azuis? Né? É da genética deles. Assim como a genética lá dos indianos implica em vários deles apresentarem sangue do tipo falso O.